Bom dia, pessoal. A gente já tem mais de 100 participantes na chamada. Se você conhece algum amigo que ainda não entrou, vai lá, encher o saco deles e vão entrar, porque vai ser muito incrível essa palestra de agora. Então, já falando dela, a gente está aqui com o Alexandre Teodoro. Alexandre Teodoro é arquiteto e ele trabalha no mundo dos jogos e ele vai passar um pouquinho dessa experiência para vocês. Então, Ale, o palco é seu. Fica à vontade. Opa, bora lá então. Muito bom dia, senhores. Bom, é isso aí. Eu sou o Ale. Eu não sei se todo mundo estava aqui quando a gente estava batendo um papo furado, mas por favor, participem a todo momento do chat. Eu fico distraído de olhar, mas no final a gente fala todas as perguntas, dúvidas, sugestões, interações. Eu gosto muito da presença de vocês aqui. E muito obrigado pela oportunidade, né, por ser chamado. Sempre bacana poder compartilhar o conhecimento. E muito obrigado a todos que estão assistindo aí. E vamos lá. Vamos apresentar, né? Share screen, né? Share screen. Apareceu aí? Sim. Apareceu. Continua? Sim. Beleza, só que eu mudei de tela rapidamente. Gente, eu devia ter feito mas só fazendo o... Pronto, apresentar. Ok, ótimo. Bom, vamos lá. Esse trabalho é sobre veio de uma inquietação minha. Ale, rapidinho. Eu acho que não abriu em tela cheia aqui. Não abriu? Não. Então, peraí, deixa eu fazer diferente. Olá, pessoal. Nossa, calor, né? Amigo. Umidificador o tempo todo aqui. Agora foi. Agora foi? Tá. É porque eu tava carregando o aplicativo ao invés de ser a tela. É porque eu tenho 2 monitores, gente. Aí eu, às vezes dá umas palas, mas vale a pena. Bom, vamos lá. Peguem seus cafezinhos, o meu aqui, e vamos começar. Bom, esse trabalho, como eu disse, veio de uma inquietação minha durante a arquitetura, que eu sempre gostei muito de jogos, né? Desde, sei lá, pequenininho, ganhei meu Mega Drive lá, jogando meu Sonic, meu Streets of Rage. E eu sempre tive essa vontade de trabalhar com jogos de alguma forma, né? Ou, primeiramente, gostar, né? E no final da arquitetura, apesar de eu realmente gostar de várias coisas, eu gosto muito de construção e etc., outras coisinhas, eu me senti que estava faltando uma coisa para mim, e essa vontade latente de trabalhar com jogos, entender mais, veio muito para cima quando eu estava fazendo os trabalhos de conclusão. E me deu essa ideia de, quer saber, eu acho que eu vou ver, né? Por que a gente não pode estudar videogames na arquitetura? Tem tanta coisa interessante, né? Hoje, tantos jogos que a gente vê representando o espaço, né? Na época já tinha os Assassin's Creed da vida, falando sobre história, e tinha um monte de coisas da história, da arquitetura, né, cultural. E aí eu cheguei, né, para esse professor, e ele se interessou muito, e falou até, inclusive, sobre a virtualização da arquitetura, e aí veio o ponto de união das duas coisas, videogame, arquitetura e a virtualização da arquitetura. E foi daí que eu fiz esse ensaio, né, esse trabalho. Originalmente ele chama VG mais Arc, que é a interseção da arquitetura com videogames, mas era para chamar cenários virtuais. Só porque, tipo, sabe aquela coisa que, não, quando eu tiver um tempo eu vou mudar essa tela, com certeza. E eu tô, tipo, faz uns 3 anos que eu tô não tendo tempo para mudar essa tela. Mas é isso aí, gente. O que importa é a intenção, foco. Passou? Ué. Não, eu vou ter que clicar. Ok.
Bom, um breve resuminho, como o Maju falou, eu trabalho com jogos, mas eu me formei em 2010, né, na Faculdade de Arquitetura da UNB. 2015 foi quando eu fiz o ensaio teórico. Podia falar aqui, né, nesse slide. Planejamento, yes, 10 pontos. Aí, em 2016, eu fiz meu projeto de diplomação, justamente baseado no fato de que eu ter estudado sobre a virtualização da arquitetura e videogames, né, no espaço arquitetônico, me fez entender que eu não preciso ser... que a arquitetura permite, né, um trabalho especulativo, né, um trabalho investigativo, um trabalho fictício, de narrativa mesmo. Foi quando eu fiz meu projeto de simulação, que é o Space, que é uma base espacial em Marte. Before it was cool, tá? Porque hoje em dia tá todo mundo fazendo. Mas, enfim, me fez tipo ver, tá, como é que seria daqui a 50 anos ter uma base, uma colônia em Marte e tal. Eu fiz esse trabalho. Aí eu me formei em 2017 mesmo, né? Eu me formei no segundo de 2016. No começo de 2017 eu já fui caçar uma coisa para jogos. Eu já saí da arquitetura falando, é isso, vou fazer jogos. E pronto. Eu fiz um semestre da Faculdade de Jogos Digitais da UDF, mas eu acabei me encantando mais. Enfim, né? Todo mundo aqui da arquitetura sabe, né, que a gente cansa de estudar uma hora. Eu entrei para outra coisa para estudar, eu falei, quer saber, eu vou só direto para a galera que sabe. Aí eu procurei a Indie Warehouse na época, né, que tinha acabado de abrir. E o pessoal que faz jogos aqui em Brasília, para quem não sabe, tem muita gente, e assim, jogos premiadíssimos internacionalmente, incríveis, assim. Tem estúdios, por exemplo, a Behold, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, fez 11 anos. 11 anos de Brasília, né? Provavelmente uma das maiores aqui. Quem conhece também a galera do IESB, tem o Felipe Costa, que é da Bad Minions, também outra empresa muito tradicional daqui de Brasília. Enfim, tem gente espalhada por aí, tá? Não era para ser segredo. Mas, enfim, eu fui atrás desse pessoal e fui falando, quer dizer, eu vou aprendendo, botando a mão na massa mesmo. E aí comecei a desenvolver, comecei a fazer meus jogos. Em 2018, eu junto com o Gabriel Naves e outros amigos, nos juntamos, e criamos a Level Cap Studios, que é meu estúdio de jogos hoje. No finalzinho, quem quiser, eu passo os links. E é isso, aí eu me encontrei, né? E é divertido ver como o arquiteto tem essa mente de produção, né? De projeto em cima e entende um pouco mais sobre o processo. Eu acho que isso me ajudou muito a administrar, né? Todas as pequenas áreas. Porque nos jogos também tem, igual na construção, né? Tem um arquiteto, é o cara que planeja, que é o game designer, é o cara que projeta, né? É o cara que cria as mecânicas e as interações. Tem, vamos supor, um engenheiro, que é o cara mais focado na construção, que é o programador, que é o cara que faz o código, né? A gente até fala de build, né? A construção, né? Que você faz o seu jogo para lançar ele, né? E aí vem, engenheiro elétrico, não sei o quê. Aí tem o músico, tem os artistas, tem a parte de localização e tantas outras, assim, marketing também em cima. Então, acho que a arquitetura me ajudou muito a entender um pouco disso. Mas eu já estou fugindo do assunto. Eu devo fazer isso algumas vezes, porque a gente tem o quê? 1 hora? Então, se preparem para muita balela aí. E é isso. Em 2019, a gente ganhou 4 prêmios, que sou eu aqui com essa cara de bobão, felizão. A gente ganhou um cheque, cara, gigante. Foi muito massa. Enfim, todos esses foram do jogo Ghost Mount, que é um que a gente está produzindo hoje. E 2020, estamos aí a todo vapor. Fizemos aniversário de 2 aninhos, com muito orgulho. E é isso. Bom, esse sou eu, essa é minha empresa, minha história, e vamos direto para o assunto. E aqui eu vou só dizer dar uma breve geral sobre o que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Primeiro, meu estudo se embasou em 3 teóricos. O primeiro deles eu vou falar daqui a pouco, que eu começo com ele, que é o
Johan Huizinga, que é a importância do jogar e do lúdico da humanidade. Depois a gente vai dar fazer um breve histórico, né, do videogame. Para quem assistiu o documentário do Netflix, acho que eu até falo algumas coisas também. Depois a gente vai ver um pouco sobre esse segundo teórico, que é o Bruno Zev, ver como ele fala do espaço teórico, do espaço arquitetônico, perdão. E aí a gente vai pegar esse espaço arquitetônico e vai aplicar alguns casos no espaço virtual dos jogos. E no final vem o grande finale, né, que seria o título da palestra, que é a união, né, com essas áreas em que os dois universos se juntam. Vamos lá, prólogo. Johan Huizinga escreveu o livro Homo Ludens. Segundo ele, é até interessante quando ele fala no prefácio que tinha uma época que estava na moda, sabe, mudar, né, o que seria ao invés de Homo sapiens. Porque se pensava que o homem não era dotado só de razão, tinha pessoal que falava que era homo afetivos, alguma coisa sobre afeto, ou outras coisas malucas que eles inventavam. O Johan Huizinga viu essa moda e falou, quer saber? Não é homo sapiens, homo racionalis, ou outras coisas desse tipo. E ele notou que o aspecto mais primordial do homem, antes da razão, é o lúdico. É a habilidade de distrair, abstrair as coisas. Inclusive, ele fala de como isso vem antes da cultura. E ele dá uns exemplos muito interessantes. Por exemplo, por que cachorros brincam? De onde vem o brincar? O que ele fala, né, no inglês, o play, que eu acho mais completo. É o brincar com jogar, quando eu falo play. Porque a razão não pode explicar a diversão, a alegria, a tensão que a gente tem nos jogos, por exemplo. Um espectador de futebol, ou de esportes, ou qualquer outra coisa desse tipo, ele não está participando diretamente de nenhuma das ações daquilo. Mas o assistir diverte, entretém, tem essa tensão, né? A pessoa torce por um time ou por uma pessoa. Então, existe algo, né, dessa abstração, dessa... E aí vem vários outros teóricos falarem, né, sobre o círculo mágico, outras coisas de jogar, que se diz muito do game design. Mas aí o Johan Huizinga pega e fala, tipo, até os cachorros, ele dá o exemplo dos leões também, que eles brincam, eles se divertem em brincar, e nada explica o divertir. Porque tinha uma época que se falava, não, os cachorros eles brincam porque eles estão se preparando para caçar, por exemplo, como se todas as coisas tivessem uma âncora na razão, tipo, na racionalidade. Bom, enfim, eu estou dizendo isso para deixar claro que nós somos embasados no lúdico, no abstrair, no divertir, nessas coisas. Eu não preciso dizer para vocês que aprender é muito mais proveitoso quando você está se divertindo, quando é uma coisa que você gosta, quando é uma coisa que te entretém, por exemplo. Então, como o próprio Johan Huizinga fala, que o lúdico é uma base da cultura, da gente criar coisas, né? Se você parar para pensar, veio um doido lá e abstraiu, falou, cara, eu vou desenhar aqui nas cavernas, né? Sei lá, eu sou um Neandertal, vou desenhar aqui na caverna um bicho. E daí se cria um bicho, se cria uma mão, se cria algumas coisas, se criam sinais e se cria linguagem, de uma abstração que ele falou, cara, vou desenhar esse bicho para dizer alguma coisa. Então, eu acho que essa vontade de racionalizar as coisas, ou querer encaixar elas em conteúdo sério, e aí vem a minha reflexão de tipo, não, aqui é o acadêmico da arquitetura, ele é intocável e belo. Então, eu acho que assim, a gente fechar essas coisas, a gente aprisiona tantas outras possibilidades de gerar conhecimento mesmo, né? E eu acho que a partir do momento que você se abre para isso, você entende que o videogame tem muito a acrescentar para a arquitetura e para qualquer outra área, né? Por isso eu acho muito importante levar esse assunto com mais seriedade ao âmbito acadêmico. Vamos lá!
Parte 1. Computador, videogames, game design, porque agora é historinha, gente. Historinha. Era uma vez Guerra Fria. Não era uma vez tão bonitinho, mas enfim. Vamos lá. Lógico que sim, como todas as coisas na história da humanidade, o buraco é sempre mais embaixo, sempre vão ter coisas antes, mas eu gosto de começar pela Guerra Fria e por essa necessidade de geração de cálculos e dados, né? Porque se tinha... A guerra não estava... Ela não era escancarada, né? Ela acontecia muito por debaixo dos panos e envolvia muitos cenários de possibilidade, o que envolve muito cálculo. Então, por exemplo, os Estados Unidos estavam lá noiados, tipo, cara, e se a Rússia lançar um míssil assim, assim, assado, então precisava se estimar onde seria o míssil, quais seriam as trajetórias e tudo mais, né? Daí vem muito a necessidade de cálculo, vem a calculadora, vem os computadores. Acho que é a próxima. Yes. Que é o primeiro computador, que é o ENIAC, que era basicamente o tamanho de um apartamento, ele era gigante. E se tinham as computadoras, e as programadoras. Por isso que eu acho que computador, a gente fala computador no masculino, é completamente errado, cara. Eles vieram das computadoras. Mas vamos lá. Isso é interessante porque essas eram as placas gigantes, né, de programação, e elas tinham que ficar, né, as programadoras tinham que ficar deslocando essas placas e tudo mais, pela sala inteira, imagina, ficar saindo carregando e tal, para você ter tipo um visorzinho menor do que uma calculadora hoje. Se não me engano, eram 5 ou 6 dígitos, e ele não fazia divisão, se eu não me engano. Até alguma que ele não fazia. Ele só fazia, acho que ele fazia multiplicação, subtração e multiplicação. E soma, perdão. Divisão, acho que ele não fazia, se eu não me engano. Mas, enfim, é só para dizer que, tipo, era todo esse trabalho, e no início era só isso. Eram 5 dígitozinhos lá que fazia soma. E, ao mesmo tempo, é estimado que o ENIAC sozinho tenha feito mais cálculos do que toda a humanidade antes dele. Né? Pela praticidade, né? O peso gigantesco de possibilidades que você podia fazer meramente automatizando esses cálculos simples. E já de cara, a gente falando do lúdico, né? Da necessidade do se distrair, da diversão dos jogos. Em 1958, o William Higginbotham estava lá de boas no laboratório dele, que era um laboratório desses de míssil e bomba e coisa que mata a gente. Viu o visorzinho lá no tédio e falou, cara, vou pegar esse visorzinho assim, tipo espectrômetro ali, que era para calcular a balística de míssil, né, e bomba. E ele falou, velho, 5 minutinhos. Virou pro brother dele e falou, 5 minutinhos, eu faço um olho aqui, é nóis, bora. Foi lá e criou o tênis para 2. Que era basicamente, ele pegou o espectrômetro, programou uma linhazinha no chão e uma redezinha, e fez uma luzinha, fez uma bolinha que cai de um lado para o outro, de acordo com dois inputs, né? Fazia assim, a bolinha virava para lá, fazia assim, ele virava para lá. E aí eles ficaram brincando disso. Não tinha pontuação, não tinha score, não tinha brilho, som, não tinha nada demais. Mas lá estava a vontade de criar um jogo, uma brincadeira, uma diversão, no meio de um laboratório que era um dos responsáveis pela bomba atômica. É isso aí, enfim. Passam-se alguns anos, a coisa explode com o Pong, que, né, já com o Nolan Bushnell e Ted... Gente, eu tô terrível de nome hoje. Ted Dabney. Mas, enfim, o mais famoso foi o Nolan Bushnell, que até hoje dá palestra por aí. É um velhinho super fofo. Enfim, a coisa explodiu muito com o Pong, né? Que teve toda essa comercialização muito grande, virou uma revolução, assim. Era uma grande novidade. Ele era muito famoso em bares, em lugares grandes, assim. E ele veio muito com essa juventude nova, né? De uma certa forma, com a contracultura. Né? O Nolan Bushnell, de certa forma, até fala que ele tinha muito orgulho de como era uma coisa nova. Não se tinha uma noção de, isso é de menino ou de menina, ou de homem ou mulher. E todo mundo jogava junto e igual. Acho muito bacana isso.
ter essa origem, de certa forma. Tanto que, assim, se você for pegar esses anúncios antigamente, né, o que era mais proeminente nos jogos eram os fliperamas. Então, os anúncios eram... não era tudo bem que aqui tem toda a questão da sexualização, que a gente pode botar isso em pauta daqui a pouco, porque eu acho que vou falar um pouco disso, da sexualização da mulher e outras coisas. Mas o importante, pelo menos nesse cenário, é que não era uma coisa de criança, não era um brinquedinho, não era uma coisinha, era como se fosse uma sinuca. Tinham em bares, em lugares assim. Aí, a próxima etapa, né, depois desse boom que se viu, essa comercialização, veio uma certa vontade de levar isso para os lares, né? Porque, enfim, americanos, empreendedorismo, coaching. Então vamos fazer o Magnavox Odyssey. Esse cara, o Ralph Baer, ele até hoje não, né? Porque já faz um tempo. Mas ele, durante muito tempo, ele queria competir para dizer que ele era o primeiro console e que ele veio antes do Pong, mas o fato é que, apesar da ideia dele ter sido muito boa, e eu acho que é uma... Se ele não foi uma inspiração, ele foi meio que um profeta do que estava por vir, que era justamente levar isso para os lares, não só o videogame, né, mas criar essa nova espécie de entretenimento. Porque na época você tinha, né, os jogos de tabuleiro e tal, e ele pensou, putz, eu vou juntar isso com coisas eletrônicas. Porque apesar do Pong né, só lembrando, apesar do Pong ser famoso por ser o primeiro jogo e tal, e o Bushnell ser o pai dos videogames, como eu falei, já tinham jogos antes. Então, já em universidades, em outros lugares, já se criavam, já se programavam jogos. Space Wars, se não me engano, é mais antigo, já teve campeonatos, outras coisas. É meio que da mesma época, mas assim, o Nolan, ele estava inserido em um certo cenário que já tinha um precedente. Da mesma forma, o Magnavox Odyssey também. Ele estava ali, né, vendo essas coisas acontecerem, e foi lá e falou, cara, vou juntar os dois e fazer um novo jogo de tabuleiro eletrônico para a família usar na televisão. Só que ele não necessariamente é um videogame, na verdade. Porque ele era basicamente um quadradinho que brilhava na tela e você pregava uma telinha de vinil assim na TV e interagia. Era basicamente um jogo de tabuleiro. Bom dia, gente, para acordar. E aí, logo depois do sucesso do Pong, né, em 77, a Atari veio e fez o próprio console, que até hoje é um dos consoles considerados mais revolucionários, assim, que é o Atari 2600. E o que acontece? Quem assistiu o documentário da Netflix sabe. Os consoles que se tinham entre esse período eram os chamados Pong, consoles Pong, que era basicamente, você comprava um trambolhão lá para jogar Pong, porque só tinha Pong. Descontrole malucão e jogava Pong, porque é isso. Ou variações de Pong, um Pong com um pontinho a mais no meio, sei lá, tinham algumas modificações assim, mas era basicamente isso. Qual que foi a revolução do Atari? Cartuchos. Agora, pessoas, né, o third parties, né, outras empresas podem criar um cartucho que você coloca nesse console e ele rola esse jogo. Então, foi aí que surgiu mesmo o conceito de jogar videogame em casa. E explodiu para o mundo inteiro. Tanto que... Tem menores aí? Não, né? Tem gente... Não olhem isso, tá? Cobre a tela. Só um pouquinho. Eu queria dizer o seguinte. O Atari, ele vem com essa, digamos assim, mentalidade, né, de que estava se colocando ainda, né, e se inserindo os videogames no mercado e no cotidiano das pessoas. Então o Atari ele veio como uma ferramenta, como um entretenimento da família. As propagandas dele eram assim, coisas da família e tal, por mais que tinham crianças brincando, né, tinha um menino e tal, tinham jogos de toda espécie, inclusive pornográficos. Tem vários jogos, se eu não me engano, que são pornográficos do Atari, ou seja, tipo, você tá de noite ali,
seus filhos já foram dormir, né? Não tem ninguém mais, pá, compra um cartuchinho ali, esse negócio esquisito. Diminui o volume ali, coloca um negócio em cima e joga os jogos proibidos para menores. Mas é isso. E aí, bom, se a gente chegou até nesse nicho, significa que a coisa estava bombando muito. E aí vem, né, tem jogos japoneses que ficaram muito famosos, Space Invaders, Pac-Man. Aí também tem sucessos tipo Breakout, Asteroids, né, ou outros como Pitfall, que eu vou falar em breve também. E assim foi. E a coisa foi escalonando de uma maneira incrível. E aí, como a gente sabe, tudo nessa época era... Enfim, veio essa hype desenfreada, que também foi o motivo da própria queda do Atari e dos jogos nos Estados Unidos. O que acontece? Vamos dar um motivo, assim, entre vários. Eu vou dar um exemplo por que aconteceu, eu acho que explica muito bem. Isso aqui é um screenshot do Star Wars original, quando só chamava Star Wars. Ele nem tinha lá episódio, não sei o que. Era só Star Wars. Esses eram efeitos práticos, né? Porque não se tinha computador de 3D, essas coisas. E os efeitos eram incríveis, mesmo hoje. Tudo bem, hoje a gente sabe, vê que tem defeitos e tal, mas você olha esse screenshot, é totalmente passável, assim. Você entende que tem coisas melhores hoje, mas, tipo, cara, é bom. Então, pra época, era o cê tá louco, cara. Olha isso aqui, velho. Tem lasers e espaçonaves, não sei o que, alienígenas. Então, era visualmente, né, tanto pela história também, e outras coisas, né, pela mente do George Lucas, era muito incrível. Não é à toa que, mesmo na época, e até hoje, bomba demais. Star Wars é quase um pilar da cultura nerd, né? E, cara, em contraste, eu vou te mostrar outra coisa. Esse era um jogo do Star Wars na época. Do Atari. O que acontece se eu te dissesse que esse é um jogo sobre pássaros e camelos, não tá muito longe de parecer real. Pássaros e camelos, cara. Você tem um camelo lá e você é um pássaro que fica voando à toa aí, sem regra, sem... E tem uns númerozinhos piscando embaixo. Tipo, talvez você olhe e fale, tipo assim, isso é muito esquisito hoje, mas talvez a pessoa na época faça sentido. Eu vou te dizer, cara, não faz não. Não faz sentido em nenhuma época, em nenhuma circunstância. Só era bem ruim mesmo, ruim, tipo. E eu acho que isso explica o que aconteceu, o que precedeu a queda, né? O crash, a grande falência dos jogos nessa época. Os jogos eram muito ruins. Tinham grandes corporações que estavam fazendo o jogo a rodo. E falou, cara, esse trem vende. A gente faz qualquer bosta aí que vende, com certeza. E aí foi meio que isso. Veio esse boom de consumo e produção em massa, priorizando quantidade ao invés de qualidade, porque as pessoas estavam comprando, estavam jogando, porque era uma novidade. Até certo momento, o auge, e eu acho que se vocês assistirem o documentário do Netflix lá, o High Score, ele fala bastante desse momento, que é o momento do ET, o jogo ET. Que até hoje é considerado o pior jogo do mundo, não é. Tipo, tem jogos piores. Não tô dizendo que ele é bom, de certa forma ele é uma bosta mesmo. Mas o que acontece? O ET foi um jogo feito, se eu não me engano, lá em 3 semanas. Então, os jogos que antes demoravam meses para ser feitos, um cara foi doidão lá, fez em 3 semanas um jogo e entregou. Ou seja, ele ficou ruim, ele não passou por testes, ele não passou, né, por avaliações, ele não teve tempo para ser aperfeiçoado, para ser aprimorado. E ele só foi lançado, porque era o ET e era Natal e tinham que lançar um jogo, porque era uma coisa de gente jovem, ia vender pra caramba, e aí fez toda uma estratégia de marketing em cima do ET, de venda dos cartuchos, etc. E o que aconteceu foi que
eles foram praticamente todos devolvidos. As lojas não queriam nem comprar o cartucho do ET, porque as pessoas não estavam comprando. Não é só por causa do ET, mas eu acho que o ET é a gota d'água, é o gatilho. Tipo, não, chega. Cara, esse jogo... Hoje a gente fala isso, né? Jogo de filme é tudo uma bosta. Não, esses jogos aí não prestam, não. Então, chega, cansei. É tudo ruim. A chance de você achar um jogo bom é 1 para 10. Tanto que, igual tipo no Brasil, uma época que eles queimaram o café por causa do excesso de estoque, eles jogaram o Atari fora, no lixão. Eles falaram que tipo, não, eram cartuchos defeituosos, não sei o quê. Então tem uns caçadores de relíquia que até hoje vão lá e acham pedaços de cartucho nesse lixão, nesse aterro. E foi assim, gente, que a indústria do videogame quebrou e acabou o videogame. Bom dia, tchau. Ah, tô brincando, porque tem uma salvação. Surge uma nova esperança do outro lado do mundo, pulando um oceano Pacífico, que é o consumo, né, a indústria de jogos no Japão, que estava, enquanto nos Estados Unidos a coisa estava feia, no Japão a coisa estava bombando, né? Se tinham casas de jogos e todo um universo próprio do Japão ali, né? Que tinha esse caldeirão fértil para quando a gente fala, né, do design de forma geral, em todos os sentidos, eu acho que o design gráfico, ou inclusive o design de jogos. Enfim, no Japão, né, como o console famoso, né, derivado do Nintendo Revolucionária! Yes! Eu ouvi isso. Enfim, no Japão, o console que se tinha, né, era o Family Computer, que é mais ou menos nessa época. Que era basicamente o Atari 2600 com joguinhos que seriam... A diferença da Nintendo era que eles tinham um selo próprio. Eles avaliavam os jogos que podiam ir lá. Então você não podia fazer qualquer porcaria. Você tinha que ter um selo da Nintendo para produzir um cartucho que fosse exatamente compatível com o Famicom, né, que é o famoso apelido dele. E, querendo ou não, isso acabou transbordando... isso ia acabar transbordando para o mercado americano. Só que tinha um problema. O termo computador e videogames estava meio que em baixa. A hype das pessoas não estava muito boa para essa época, para esses termos mais. Tipo assim, computador, videogame, cara. Tudo um monte de corporações aí fazendo qualquer porcaria. Então, qual foi o estratagema da Nintendo? A Nintendo virou e falou, cara, e se a gente chamar, tipo assim, falar, cara, calma, não é um computador, não é tipo, exatamente um videogame, é muito mais do que isso, né? É um sistema de entretenimento, não é um videogame, é um sistema de entretenimento. E aí veio o NES, Nintendo Entertainment System. Por quê? Porque agora ele não era só um negocinho que você colocava o cartucho e jogava. Cara, ele tem um monte de periféricos, um monte de propaganda com coisinhas brilhando e emocionante. Tem arminha, tem robozinho, tem não sei o que coloca na cara, tem... Então ele veio para encantar isso, ele veio para gerar esse consumo para, né, se distanciar um pouco do que seriam a mentalidade, o conhecimento dos videogames e ir mais para uma área do que seria um brinquedo. E eu acho que aí que é o começo, não vou dizer que é o começo, porque já se tinha uma certa mentalidade, né? Porque a Nintendo fez isso do zero. Já se tinha a mentalidade de que crianças gostavam muito de videogame, era muito popular entre crianças, tanto que o próprio ET foi lançado, né? O público-alvo das vendas do jogo do ET eram crianças. Então a Nintendo falou, cara, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos lançar logo uma coisa de criança, um brinquedo, e assim foi. Só que tinha um problema. Você tinha que escolher se o seu brinquedo era de garota ou de garoto. É menina ou menina? Não tinha não se tinha mentalidade de que, tipo, não, cara, brinquedo de crianças, pessoas iguais. Então,
Eu acho que todo mundo sacou já, né? Que é óbvio que eles escolheram para meninos, né? A gente não tem lá, senão a gente estaria bem mais de boas hoje. E eu acho que ter escolhido reforçar essa mentalidade de ser um brinquedo e ser de menino é um problema que a gente tem até hoje com os gamers. Pam, pam, pam. E toda essa mentalidade tóxica masculina de que jogo é uma coisa de menino e que mulher não sabe jogar e que mulher não tem que jogar. Inclusive eu escutei um relato, né? A gente tem o coletivo aqui de Brasília, que é o Brasília Indie Games, que é o Bring. Cara, procurem o Bring, cara, é fantástico. E a cada 15 dias, toda segunda-feira, a cada 15 dias, a gente faz um podcastzinho, né, com devs aqui de Brasília, na semana retrasada. Sim, foi semana para trás aí, porque teve uma que não aconteceu por um imprevisto. A gente entrevistou uma mulher dev aqui de Brasília. E aí surgiram, né, todo esse papo de putz, mulher com jogos, né, toda essa questão veio à tona. E eu não me lembro se foi ela ou alguma participante no chat disse, tipo, cara, é muito louco porque tem uma idade que a menina para de jogar videogame, né, porque é uma coisa de menino. Então, e foi muito engraçado, eu acho que foi ela mesmo aí falando. Eu tava conversando com várias meninas, e várias meninas foram assim. Inclusive, deixa o questionamento, se você é menina e gosta de videogame, teve uma época que você parou de jogar, porque isso é muito comum, aparentemente. Porque justamente não é uma coisa de menino. E os meninos continuam jogando videogame, né? Indo para essa área, o que explica, tipo, hoje ser praticamente dominada por homens. E as mulheres muitas vezes vêm meio que de volta, né, para os jogos. Enquanto eu mesmo, nunca saí, eu nunca parei de jogar videogame. Tava na arquitetura jogando videogame. E aí me permitiu essas conexões e tal. Muita gente, por exemplo, a própria Eileen, que a gente entrevistou, falou, eu voltei para os videogames, porque eu tinha parado. Meio que por causa disso. Então, a Nintendo é revolucionária, mas ela também tem seus podres, tá bom? Tudo bem. Mas vamos falar de coisa boa. Não vou falar de coisa boa ainda não. Cara, eu não sei minha própria apresentação, né? Que ótimo. Só para deixar claro, olha o alvo das propagandas da Nintendo. Olha o selinho da Nintendo lá, ó. Olha o selinho dourado da Nintendo lá embaixo. São propagandas da Nintendo, né? Por exemplo, o Game Boy lá. Propaganda dos meninos, é o menino jogando. Aí depois o público vai crescendo. Não, virou tipo... Começa a puxar para esse male fantasy, né? Tipo... de coisa de criança, eu sou um adolescente, e eu sou foda, e eu sou com certeza macho. E até um ponto que, cara, ficou que só spiral downwards. Que são as propagandas what the fuck da Nintendo. E essas propagandas são certificadas do Game Boy. Eu acho que não preciso fazer nenhum comentário, né? Tá, talvez eu precise, que é esse. Isso é uma propaganda. Isso é um anúncio certificado oficial da Nintendo. É o nível, cara, no mínimo esquisito de propaganda, porque apelou mesmo para meio fantasy. Então, quando eu falo que virou puxou toda essa febre de masculino, de menino, ela foi até o fim, cara. Ela foi até a última gota de provocação, de poder masculino, que é a sexualidade mesmo. Enfim. E é por isso que é tão difícil limpar essa mancha que hoje perdura até hoje perdura sobre o jogar, sobre o videogame. Em compensação, quando a Nintendo, né, vem importada para os Estados Unidos, ela traz esses conceitos de design, né, tão férteis no Japão para o público americano, né? Que aqui eu dei o exemplo do Shigeru Miyamoto, que é, cara, um dos maiores gênios do game design
até hoje. E como ele originalmente não era um programador, ele não era uma pessoa de parte técnica, né? Ele era um projetista de brinquedos, que era a indústria original da Nintendo, eles faziam brinquedos. Então ele veio com essa mentalidade, cara, de criar um visual bacana, né? Uma certa narrativa visual e contada mesmo, para criar seus jogos, para servir de fundação para os jogos que ele foi fazendo, né? Aí vem tantos outros, né? Mario, Zelda, os ícones do Zelda, dos desenhos, como eles iam se enquadrar, né, na tela. E é isso. Agora os jogos não eram só por exemplo, o Pac-Man originalmente era só uma tela. Era o Pac-Man que andava uma tela. Space Invaders era a mesma tela, os mesmos alienígenas descendo. Né? Asteroides, era uma navezinha, atirava ali. Não era alguns tinham até uma certa linearidade, como por exemplo o Pitfall, mas não era uma narrativa, né? Não era tipo grandes histórias. Tudo bem, eu falo grandes, mas é tipo ter essa inspiração narrativa muito forte. Por exemplo, o Zelda. Cara, Zelda é o Senhor dos Anéis. Tipo, no seu micro-universo, ele é o Senhor dos Anéis, ele é uma aventura, entendeu? Ele é uma exploração de uma terra fantástica, tem espadas e mágica, né? Magia e tal. Tem velhos e cavernas. Por exemplo, Castlevania, também inspirado no Drácula, em filmes de terror, tem monstros, né? Você tem que superar isso para matar esse mal. Tem o Castelo Mal Assombrado. O Mario, que é a narrativa mais simples, mas o próprio game design dele te estimula a seguir, né? Mesmo porque ele é literalmente linear, então tipo, você só tem um caminho para seguir e aí para frente. E aí ele coloca tipo, vai salvar a princesa que está em apuros. O Metroid também tem toda essa exploração, né, ali do Alien e outros, até o próprio ali, inspiração de Star Wars e tal, de tipo, ter uma certa atmosfera ali. E aí, meus queridos, a gente chega no turning point, para mim, que são mapas. Agora os jogos têm mapas. Então, assim, a linearidade visual, né, o contar a progressão do espaço, não pode ser melhor representado por mapas. Né? Aqui a gente tem o Metroid, lá embaixo o Zelda, ali o Castlevania toma partido disso e faz até um estilo ali do mapa dele. E eu falo isso porque, quando eu falo mapas e arquitetura, tudo bem, você pode pensar lá, topografia, não sei o que, coisas chatas, mas para que, cara? Você pode pensar em plantas baixas, desenhos técnicos. Então, olha só como isso agora aproxima essa vontade de realismo, de representação de um espaço, de uma linearidade do espaço, né, de acrescentar tempo e interação nesse âmbito virtual e com a semelhança disso para o nosso ofício como arquitetos. Eu tô assumindo que todo mundo aí é da arquitetura, não finge que você é incrível e belo como um arquiteto. Enfim, disso, de cara me veio esse questionamento que é do Bruno Zev, que eu falei daqui a pouco, de como a gente usa essas representações, né, arquitetônicas, até, por exemplo, hoje para vender apartamentos de alto padrão. É porque eu acabei de perceber que, na verdade, esse slide devia estar depois, mas ele está antes. Mas vamos lá, parte 2, esquece isso. Representação arquitetônica. Bruno Zev, olha só ele. Então, o Bruno Zev, ele fala o seguinte: a arquitetura, ela não pode ser resumida, né? Ele fala isso como uma crítica ao modernismo, né? Que se cria. Olha só o paralelo com o Huizinga, né? Se queria racionalizar a arquitetura, se queria criar fórmulas. A casa não é uma coisa maculelê, não, tá bom? Ela é uma máquina de morar. Entendeu? Existe intenção, existe racionalidade em todo canto da casa. Ela tem máquinas, assim, são coisas rápidas, a construção tem que ser rápida, a construção tem que ser inteligente, não sei o quê. Daí que vem as fórmulas, tipo a fórmula do apartamento de alto padrão.
Porque eu te dou um panfleto desse e falo, tipo assim, cara, é um banheiro com 2,73 metros quadrados de espaço. Como se isso fosse o razoável para te dizer o que é um bom banheiro, entendeu? Não, cara, olha o tamanho desse dormitório. Quase 8 metros quadrados. E você fica... E hoje é isso. E eu acho que hoje muita parte, tipo, em partes, né? O ensino da arquitetura é isso também. Tipo, não, qual que é um tamanho bom de banheiro aí? Ah, coloca aí 2 por 1,5, porque... Então, se criaram essas fórmulas que seriam racional de fazer um espaço. Não estou dizendo que isso é necessariamente 100% ruim, porque, enfim, existe uma necessidade da industrialização e ela vem com todos os seus benefícios. Mas o Brunzeve, ele criticava o fato de que, cara, não é isso que é a base da arquitetura. A base, a matéria-prima da arquitetura é o espaço todo. E ele não é só em uma dimensão, duas, eles são em todas as dimensões. Ele envolve a visão, ele envolve o toque, o olfato, ele envolve tudo. Ele envolve a presença no espaço. Então, ele fala, né, como os arquitetos têm que projetar pensando no que seria o estar dentro, né, o estar envolvido, estar imerso em um espaço arquitetônico. E porque, por exemplo, talvez possa ter um banheiro menor ou maior do que o recomendado, e ele pode ter um espaço bom. E, ao mesmo tempo, ele pode ter todas as dimensões razoáveis para um ambiente, e ele pode ter um espaço ruim, porque não leva em conta todas essas experiências. Voltando. E daí o Brunzeve, ele faz esse, digamos, caminhar, assim, essa progressão do que seriam as representações arquitetônicas, né? E ele começa pela planta baixa, dizendo que a planta baixa, e isso é verdade, se você arquiteto, mostrar um desenho desse para qualquer pessoa que não faz arquitetura, a chance dela entender isso aqui é baixa, porque a gente literalmente treina, a gente tem matérias para saber como desenhar, como fazer, como representar. Porque isso aqui é uma linguagem técnica. Isso aqui é literalmente isso, é uma outra língua que você está falando com pessoas que entendem. É conversar em espaço, né? em projeto. E, ao mesmo tempo, isso é muito limitado. Tipo, você, outras pessoas, né, da arquitetura, a gente olha lá, tá? Não, esse banheiro, esse espaço aqui parece bom. A gente entende mais ou menos uma altura do que seriam os lugares. A gente pode ver, isso aqui é uma porta, isso aqui é uma janela, isso aqui é não sei o quê. A gente tem uma noção do que é isso. Mas tudo isso, toda a verticalidade, por exemplo, da planta baixa, está na nossa estimativa, está na nossa mente. Ela não está dita aqui necessariamente. Ou ela pode estar dita de formas obscuras, não intuitivas, não visuais. Ou seja, não podendo serem experimentadas, como o Bruno Zé fala. E aí, só por provocação, eu faço um paralelo com o Pac-Man. De como ele pega a tipografia mais básica da linha azul para criar uma sensação de um labirinto. Em nenhum momento alguém veio para você e explicou, tipo assim, não, vem cá, tá vendo isso aqui azul? São paredes, entendeu? E você anda no meio. Ninguém precisa te explicar isso, porque o próprio movimento do seu personagem e o limite, às vezes até visualmente você olha e fala, cara, isso é um labirinto. E eu acho que essa é parte da genialidade, né, que eu disse que vem com essa parte inventiva de design e desenho japonês. Cortes e fachadas. Não coloquei um corte de fachada, coloquei logo uma foto mais para representar esse plano vertical. Que já é, digamos assim, um segundo degrauzinho nessa escala, digamos, de complexidade de representação arquitetônica, segundo Brunzeve, porque ele já mostra o vertical. Agora, você não está vendo uma visão irreal, porque ninguém está voando lá assim, tipo, eu estou voando vendo o apartamento de cima. Não, agora não. Agora você vê, essas partes são visíveis. Se você olhar para a sua janela, aqui tem uma janela, tá? Eu vou ver, tipo, cara, aqui, ó, a fachada, o corte, eu vejo isso. Então, já é um nível mais real de representação arquitetônica. Olha aí o Castlevania de novo. Eu vou falar muito de Castlevania, porque eu amo Castlevania. Se você não ama, sai da minha palestra.
E aí, mais um degrauzinho, fotografia. Que agora ela tem os dois. Você vê o chão, você vê as paredes. Mas você ainda está confinado em um ponto parado no espaço, que é um ponto selecionado por um terceiro, por um narrador, né, que seria o fotógrafo. Ele escolheu aquele ponto para te mostrar e você não tem a oportunidade de experienciar esse espaço. Você não pode olhar para o lado, para cima, você não pode explorar, você não pode tocar ele, você não pode tirar ele. Mas... point and clicks. Eu acho que eu vou dar uma corrida, porque o tempo está meio apertado. Mas vamos lá. Daí, o cinema. É basicamente a fotografia, só que agora ele acrescenta um movimento dentro dele. Então, você tem mais uma possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, você ainda está confinado dentro de um... Alguém escolheu essa visão para você. Não foi você experienciando o espaço, de fato. Só um exemplo de cutscene. Cara, eu gosto muito de jogos de terror para essa palestra. Eu vou explicar por que em breve. Bom, daí a gente pega isso, pega toda essa ideia e vamos pensar nisso para os videogames. Porque é o seguinte, o videogame ele adiciona um fator aí muito importante, que é a necessidade da interação do jogador. Então agora, não é só um espaço parado, você precisa interagir com ele. Isso faz o jogo ter que criar espaços que necessariamente estejam preparados para interação. Lógico, continua sendo definida por alguém que projetou o jogo e fez aquilo daquela maneira? Sim. Mas ele te dá um grau a mais que a gente demora para perceber o universo de possibilidades que isso traz. Olha o Tennis for Two. São duas linhas e uma bolinha, cara. Te dão a representação, te dão a ideia de que você está vendo, você está imerso em um campo de tênis ou de ping-pong. O Pac-Man mesmo, que eu falei, o movimento do Pac-Man dentro dessas escalas, como ele te faz sentir dentro de um labirinto. Pitfall, ele coloca uma linha, né? Ele cria uma falsa sensação de tridimensionalidade, de certa forma, colocando o personagem no meio, né? Dessa faixa mais clara e uma faixa mais escura embaixo. O Donkey Kong, literalmente fazendo uma fachada. Isso aqui é literalmente um prédio em construção. Se você pegar uma fachada, né, um desenho técnico de um prédio, você vê as vigazinhas. Castlevania porque ele é bonito e lindo. Mas olha como ele adiciona agora, né, por exemplo, o Donkey Kong, o fundo dele era um fundo preto. O importante é o que acontece em a única camada de ação. Castlevania não. Castlevania adiciona um novo nível de cenário atrás. Ele te dá um novo nível de imersão dentro do jogo. Tem pilares, tem raios, tem coisas que se movem no fundo. O Zelda traz essa tridimensionalidade, né, digamos, primitiva. E é muito interessante uma coisa no Zelda, de como o fato dele ter colocado toda a ação em uma camada, digamos assim, e o cenário em outra, te abstrai do fato de que, se você parar para pensar logicamente nessa imagem de baixo ali do Zelda jogando bumerangue, nessa perspectiva, ele estaria só deitado. Então, assim, os personagens estão acontecendo verticalmente, e o jogo é horizontal, digamos assim, ele é visto por cima. Ao mesmo tempo, toda essa perspectiva não faz o menor sentido. Se você traçar o ponto de fuga dessas paredes, elas vão dar um ponto loucão aí no espaço. Então, são abstrações que mexem com a nossa capacidade do cérebro de entender o que é o espaço e entender como a ação ocorre lá dentro. Porque, da mesma forma, ninguém veio e te explicou. Não, então, tá vendo que o Zelda, ele não tá deitado. Na verdade, é uma abstração, porque ele tá no nível de ação assim, e isso aqui não, é só uma brincadeira de perspectiva. Ninguém explicou isso, é natural para você. Isso é visual, isso é... Por quê? Porque a interação dentro do espaço, a maneira como o seu personagem e os outros interagem com aquilo, é intuitivo para você. E isso, para mim, é muito experienciar um espaço arquitetônico. Nem que de forma virtual, nem de forma muito primitiva. Eu gosto muito desse exemplo do Streets of Rage, né, que aqui já se começa, uma geração nova de jogos, já se começa a ter essa tridimensionalidade, gráficos mais realistas, etc. E eu gosto especialmente dessa fase, que é o seguinte:
inicialmente você está dentro de um prédio e você, igual todo filme e jogo de ação, sempre tem uma cena ali, né? Não, a gente vai para fora do prédio lutar naqueles elevadorzinho técnico que a galera usa para limpar a fachada. E aí você começa lá, vai num andar bem baixo. E eu quero que vocês olhem em ordem de leitura mesmo, né? O primeiro quadro superior da esquerda. Você começa a ter um prédio atrás de você na sua ação. Né? Você está confinado nesse espaço, tem aquele prédio lá atrás. E o prédio vai descendo, né? Ou seja, você está subindo. O que acontece? Eventualmente, você sobe tanto que passa esse primeiro prédio. No segundo quadro, se você prestar atenção ali embaixo, dá para ver o telhadinho, né? Dá para ver a laje do prédio de baixo. E atrás dele se abre um novo cenário. Se abre um cenário que agora é um prédio na diagonal. Então, você já está vendo uma outra perspectiva. E, eventualmente, você passa esse prédio na diagonal para revelar o resto da cidade. E esse horizonte, né, das luzes da cidade se abre perante você. E assim, por mais que seja um fundo, mais que seja quase um detalhe ali, é muito louco como ele usa uma sensação ali, né, essa representação do espaço para te passar a altura do prédio, por exemplo, que você está. Você está tão alto, é um ambiente tão cheio de perigo e adrenalina, que você passou por todos os prédios, está no prédio mais alto da cidade. E você agora vê o resto dela toda. Então, são as perspectivas que se abrem num jogo que é 2D. O último cenário é só a personagem sendo foda. E aí, o último passo, né, para essa revolução seria finalmente implementar a visão tridimensional dentro da tela. E é muito interessante aqui dizer como a gente tem experiências, né, tridimensionais numa tela. Óbvio, né? Se você botar a mão atrás, não tem nada. É uma tela, é um plano. Como a gente passa uma experiência de tridimensionalidade, uma imersão tão grande no espaço, em um plano. Daí vem nosso clássico Wolfenstein 3D e o Doom, que foram grandes novidades para a época, porque eles pegaram o que tinha o Space Fox, por exemplo, né, que é um 3D vetorial, ou seja, ele meio que calcula 2 pontos no espaço e traça uma linha, né, e aí faz isso para todas as dimensões e simula um 3D. Diferente do Mario Kart, que é só digamos assim, um rolo, né, uma tela passando e os personagens são estáticos no horizontal. O Doom não. O Doom ele pega esses pontos vetoriais no espaço e preenche com um mapa de pontos, ou seja, um bitmap, um mapa de pixels. Colore eles. Para quem não entendeu, isso é basicamente renderizar um objeto, é criar uma textura para um objeto. Alguém já ouviu falar de Unreal? Talvez Unreal Engine. Tem muita gente que trabalha na arquitetura hoje com Unreal Engine, que é um motor gráfico, né? É onde você taca o código do seu jogo e ele vira uma coisa, né? Vira a parte visual. Originalmente, Unreal era um jogo. E eles fizeram meio que um showcase mesmo, para mostrar a capacidade que ele tinha de renderizar coisas. Então, parte do que a gente chama hoje de render da arquitetura vem muito dos efeitos especiais de jogos, que também foi para o cinema e para outras áreas. E eu gosto muito quando a gente fala de experienciar os espaços, né, mesmo, e com essa possibilidade desse realismo, dessa vontade de parecer o real, parecer a arquitetura. Eu gosto de falar que agora o universo se expandiu. Agora é uma explosão de possibilidades. Que, por exemplo, quando você está projetando lá, chega o seu cliente e fala, eu gosto muito de frutas e cores, eu quero um espaço só para mim. Você não vai projetar um matador, entendeu? Uma coisa igual não sei quem já viu aquele meme do Casa Satânica. Um arquiteto chega assim, pronto, está pronto, depois de muito tempo está pronto sua casa satânica. E o cara fala, mas eu queria uma casa botânica. Piadinhas à parte. Piadinhas à parte, o que importa, o que eu acho legal é o seguinte, agora você como game designer, o seu papel é projetar uma experiência. Olha como você ainda puxa, voltando lá,
pro Bruno Zev e o Ruizinga lá atrás. Você está projetando uma experiência. E ela não precisa ser ela não precisa ser boa, ela não precisa ser tranquila, tal. Ela tem que ter esse sentimento, essa diversão, né? A tensão do jogo. Então você pode projetar um espaço de terror. Você pode projetar um espaço que seja desconfortável para causar sensações no seu consumidor, no seu jogador. Que são exemplos dos jogos de terror. Por exemplo, o Resident Evil, quando ele trava a câmera, você não está vendo pela visão do seu personagem. Apesar de você estar imerso, você é a personagem lá dentro. Mas você não vê os cantos, entendeu? As coisas são surpreendentes, como em um filme de terror. Então, você é cheio de espaços claustrofóbicos, quinas, pouca visão, você tem que dar voltas, né? O espaço, ele brinca com você assim mesmo. Ele é escuro, ele é difícil de ver, ele é difícil de navegar às vezes. E aí vem todo o universo fantástico atrelado a isso. Eu gosto muito de falar do BioShock. Deixa eu ver, acho que eu tenho mais uma imagem dele aqui que é muito boa. Que é, vou construir meu próprio universo. É uma cidade submersa debaixo d'água e ela tem toda uma cultura, uma lógica própria para ela. Então agora você não só pode projetar tipo, um espaço, você pode projetar um ambiente mesmo. Tipo, como é a lógica de estar aqui, debaixo d'água? Como é a lógica de ter esses poderes específicos, essas interações aqui dentro. E agora você pode brincar com isso. Né? Então, você cria esse espaço fantástico e, ao mesmo tempo, ele não precisa ser um espaço fantástico, como eu estou dizendo, fechado, ele é infinito. Por exemplo, os jogos de tiro como Halo, qual que é o importante? Principalmente em jogos que são multiplayer, por exemplo, né? Que a gente vê os FPS hoje. O importante é você estar num espaço, ao contrário, ele é muito aberto. Ele possibilita várias rotas e várias estratégias. Por exemplo, você está em uma dessas plataformas aqui de cima desse mapa, você pode ver alguém lá embaixo, você pode pular, você pode subir um outro espaço ali, você pode tomar um atalho. Então, o importante é você ter essa visão de estratégica, né? Essa visão ampla do que você pode fazer. Então, a ideia é ter várias rotas, vários jeitos de ver, vários jeitos de alcançar o mesmo lugar. E sempre criando o seu próprio ambiente. No BioShock Infinite, BioShock de novo, porque ele é fantástico, vou falar dele sempre. Ele cria uma cidade que é o oposto, ao invés de ser no fundo do mar, agora ele é no céu, é uma cidade flutuante, uma cidade que voa. E você tem toda uma navegação completamente diferente. Então, por exemplo, nesse tem uns certos ganchos que você pega, como se fosse faz umas linhas, como é que fala aquele de você desce de... Gente, esqueci o nome. Que você vai naqueles parque aquático e tipo, desce no... Tirolesa? Tirolesa! Boa! Foi a conexão aqui, chegou. Tirolesa. Então tem várias coisinhas tipo tirolesa. Então você tem um jeito de explorar o espaço completamente diferente. O próprio Overwatch, né? Cada personagem é muito interessante porque assim, além dos mapas serem assimétricos, mais como se fossem lugares reais, cada personagem tem um jeito de explorar o mapa diferente. Um personagem voa, um personagem tem um gancho, outro personagem não pula muito alto. Então, cria limitações e aumenta ainda mais esse jeito diferente de fazer um jogador experimentar um espaço virtual. Porque agora não é só eu ali, um personagem que tem todas as habilidades padrões. Pular, correr, não sei o quê. Não. Tem um que pula, tem um que não, tem um que voa, tem um que não. Então, eu sou o meu próprio personagem e eu tenho a capacidade de experienciar por várias peles, digamos assim, aquele lugar. Daí a gente vem para acho que o mais próximo que a gente pode ter da exploração, da vontade de realismo da exploração, que é o GTA. Não só o primeiro, né, o GTA 3, perdão, que é do PlayStation 1, mas todos desde então, né? Hoje no GTA 5, é o 5, né? Isso, 5. Você pode malhar e seu personagem ficar bombado, por exemplo. Você não deixou de ser experimentar o espaço, é como você experimenta seu próprio personagem, sua própria vida, suas próprias coisas que você devia estar fazendo na sua vida real, mas está fazendo no jogo. Tipo, vou investir na bolsa, vou fazer tarefas, vou trabalhar. Então, você investe aquilo, chega um nível de realismo que você literalmente trabalha num jogo que é divertido trabalhar no jogo, mas não é na vida real. E aí vem o Assassin's Creed, que traz outro significado, não só, tipo,
a exploração de um espaço fantástico, mas a exploração de um espaço real, uma exploração da história da humanidade, que aconteceu. Então, eu gosto muito de citar o Assassin's Creed 2, especialmente, porque na época não se tinha capacidade gráfica de fazer a Santa Maria del Fiore em escala 1:1, né? Porque ela era enorme. Então, se teve todo um trabalho... Lembra do Zelda, que eu falei, essa abstração? De se abstrair. Quais são os pontos de referência? O que é importante eu ter na Santa Maria del Fiore para o espectador ver e falar, essa é Santa Maria del Fiore. Então, por exemplo, a cúpula do jogo é muito parecida a vários elementos da fachada, várias coisas. Mas se você parar para pensar, olha um humano na escala do jogo, olha um humano na escala da fotografia. É incomparável. Tanto que é interessante também como, se você entrar dentro no jogo, se você entra dentro da Santa Maria del Fiore, ela é muito mais próxima da escala original. Porque é um mapa menor, tem mais capacidade para colocar. E lá ela é gigante, ela é enorme. Se você cair lá de cima, cara, você morre demais. Aqui, assim, você ainda, sei lá, leva uns danos lá, porque, enfim. Então, é muito interessante ver, tipo, esse trabalho de resumir, né? De sucintar, sumerizar, sei lá, visualmente um elemento que está aí faz séculos nessa mentalidade humana. Eu gosto de citar Mirror's Edge também, que é... o gifzinho de baixo eu acho legal. Que é, de novo, igual o Overwatch, igual o Overwatch, o Bioshock Infinite, você tem um jeito novo de explorar, que é por um parkour, e agora a cidade também é protagonista. Né? Isso vem muito do Assassin's Creed também, mas eu gosto de falar, tipo assim, a cidade tem elementos que você usa. Então, por exemplo, tem um outdoor, cara, ele é meu lugarzinho, ele é minha conexão, eu vou andar nele e fazer outra coisa. Outdoor, barras, antenas, qualquer coisa. Isso bota a arquitetura, que seria um cenário, no plano de frente. Tipo assim, como eu vou usar o espaço para superar meus desafios, ou seja, como o jogo faz, ele te obriga a ter a experiência do espaço. E eu acho que um jogo lindo de dizer isso é o Journey, que ele não tem absolutamente nenhuma linguagem. O único texto que tem nele é o Journey, se eu não me engano, não tem nem Press the Start Button. Ele é totalmente intuitivo. Ele é totalmente, você é um personagemzinho, você pula e faz algumas coisinhas para superar os quebra-cabeças, mas a única coisa que você vê é aquela topografia lá atrás, daquela montanha gigante. E toda a experiência do jogo está em volta de como você explora o espaço. Como você explora, como você sai nessa aventura, como você anda, como você encontra outras pessoas. Então ele traz, diferente do Mirror's Edge, Assassin's Creed, o que é envolvido, tipo, vamos colocar ação no meio. Não, o ambiente, ele é seu mestre dos magos, ele é seu guia. Ele faz parte dessa sua visão, né, desse seu explorar. Mais íntimo, nesse caso. The Sims, nem precisava falar The Sims, olha, arquiteto gosta de The Sims, pronto, tchau, pode ir pra casa agora, seus doidos. Só queria ouvir The Sims, né? Eu sei que alguém já falou de The Sims aí, não sei quem falou de SimCity. Pronto, falei, tchau. Tipo, acho que The Sims é um exemplo muito bom, porque ele literalmente era para ser um software de arquitetura que depois virou o Lumion, né? A interface do Lumion é igualzinha, né? Inclusive. Você vê essa partezinha das setinhas, ele é igualzinho, cara. O Lumen é o The Sims que era para ter sido desde o início. Então é isso. É literalmente, tipo, cara, esse software de arquitetura dava um jogo, hein, velho? Porra, dá, velho. Bora ficar rico, bora. Maxis, comprada pela EA aí, galera muito rica. E aí, o SimCity, né? Mas eu gosto de falar do Cities Skyline, porque isso é um produto mais novo, mas eu acho mais abrangente. E eu acho principalmente mais voltado ao urbanismo. Eu acho que ele tem mais esses fatores, essas possibilidades de simulação. E isso é muito interessante, porque agora a gente está extrapolando a arquitetura. Agora a gente extrapola a simulação do espaço arquitetônico e passa para uma simulação urbanística. Que eu não preciso nem começar a dizer o quanto isso é útil. Então, existem professores, eu lembro que na época que eu estava estudando isso, tinha um professor de arquitetura, no caso específico, de urbanismo, fazendo
os alunos, tipo, beleza, você tem uma ideia de um bairro? Faz ele no Cities Skyline. Ele tem que dar certo lá. Porque tipo assim, Cities Skyline, cara, eu não sei quem jogou, mas ele é cheio de dados e padrões e coisas que você tem que cumprir. Então, população, possibilidade de incêndio, lixo, temperatura, um monte de coisa. Clima, que você tem que levar em conta quando faz a cidade. Então, tipo assim, por infinitos fatores que tem no Cities Skyline, ele não vai ser tão real. Eu não sei se eu devo falar isso tão cedo, né? Vai que daqui a pouco lança um jogo que é como 100% real, ou mais real do que o real. E a gente tá vendo num simulacro. Tá, peraí. Então, assim... como que um jogo, mesmo não tendo todos os fatores, tinha que ser um passo antes de se criar o real, entendeu? Como isso não... Eu fico de cara como os urbanistas hoje não estão debruçados desses jogos, entendeu? Porque não só é um grande meio de ter essa simulação, de aprender e ensinar, mas é massa, velho, é divertidão, é o lúdico. Homo Ludens lá atrás, que eu falei no começo, cara. Aqui, ó, aparece todo cheio de comebacks. Aí, olha, a completude, né, da simulação. Você pode ir lá no nível das ruas, ver o que os caras estão fazendo. Tem pessoinhas andando, tem carros, tem os prédios, tem a escala micro lá dentro que você pode interagir. Ou seja, você pode interagir em vários níveis. Age of Empires, eu gosto de colocar ele aqui, não necessariamente por causa da arquitetura, mas eu gosto só de fazer um ponto com ele, que é como o jogo, né, já pensando no que eu falei do Cities Skyline, é um ponto de aprendizado. Eu gosto de história, e eu tô falando isso sério, eu gosto de história porque eu joguei Age of Empires. Eu gosto de história porque um dia lá na aula o cara falou assim, então, o Império Bizantino de não sei o que, eu falei, caralho, o jogo de bizantino, velho. No Age, no Age of Empires. Pequenininho, nem sabia o que estava acontecendo. Mas, enfim, isso gera o interesse. É o que se fala do aprendizado tangencial. É um velho motivo de, tipo assim, todo mundo sabe o que é press start, cara. A pessoa nunca falou inglês na vida, mas ele já jogou num fliperama lá, viu? Press start, sabe que é o botãozinho start, sabe que significa que aperte o botãozinho para começar. Então, não só gosto de história, mas eu aprendi inglês com os jogos. Foi, tipo, esse interesse que se desperta pelo lúdico é extremamente importante. E agora, já faltam 10 minutos, a gente se encaminha a Super Master Plus Hell, conclusão do palestrão do Ale. Caralho, pretencioso pra caralho, né? Vamos lá. E a cereja do bolo chama Antoine Picon. Esse cara fala muito sobre a virtualização da arquitetura. Ele vem lá e fala, tipo, lembra o ENIAC? Então, o ENIAC possibilitou a construção de computadores cada vez menores, que possibilitou a invenção de computadores cada vez menores, ou seja, cada vez mais o computador está ficando mais poderoso. Ele é exponencialmente poderoso. E o que ele fala é o seguinte, olha o estudo da arquitetura antes e depois do computador. Cara, você queria fazer uma planta baixa? Quer fazer um desenho técnico? Filhão, pega um nanquim aí, umas A1 e senta lá, velho. Demora lá, são uns 3 dias fazendo uma planta, que em 5 minutos você faz no computador. É isso. Então, a virtualização, ou seja, pegar toda essa parte prática da arquitetura e virtualizar ela, passar ela para um computador, para um cenário, para um ambiente virtual. O Antapicon fala que, tipo assim, não é só o computador não foi só uma ferramenta. O computador foi uma nova invenção da perspectiva, assim como foi no Renascimento. Então ele fala isso. O computador é um renascimento da arquitetura. Ela vai ser uma coisa diferente depois. Ela não é igual mais. Então, por exemplo, BIM, tecnologia BIM, tipo Revit, te possibilita calcular quantidade de peso de estrutura, tantas outras coisas que antes do computador ou você ia demorar muito tempo para fazer, ou eram praticamente impossíveis. Olha o nível de realismo que a gente tem no render hoje. Lógico, cara, eu tenho certeza, eu já até tive essa discussão um dia desse. Tipo, cara, eu tenho certeza. Vocês têm internet. Vocês sabem que alguém pode desenhar isso à mão.
num paintbrush, beleza. Mas, cara, num computador, em 5 minutos, eu entro no ponto de vista daquele cara ali. Eu entro lá dentro, eu faço outro alvo, outra coisa. Então, a praticidade e a velocidade de produção de 3D, né, de estar imerso lá dentro, é outra. E eu não preciso nem dizer isso aqui, porque eu acabei de passar 1 hora falando de jogos. Eu posso te colocar aqui como um personagem de um jogo. E você interage por si próprio em todo esse espaço. E outra, gerou novas possibilidades de comunicação mesmo, por exemplo. Isso aqui não é nenhuma planta, nenhuma fachada, mas eles te mostram todas as coisas. Que você pode ter essa sacada num desenho à mão? Pode. Mas olha a praticidade e a velocidade em que eu posso te mostrar isso. Sem falar em exemplos mais práticos ainda, tipo, como a tridimensionalidade da Notre Dame de Paris num jogo do Assassin's Creed serve como, literalmente, documentação para a reconstrução da Notre Dame. Porque eles foram lá, escanearam, viram, projetaram vários detalhes dentro, e serve como se fosse uma documentação que hoje que a gente faz, né, na área de preservação de patrimônio, por exemplo. E aí, urbanismo. Cara, tem umas fotos que mostram tipo, um galpão gigante, tipo, dezenas de pessoas desenhando uma coisa numa cidade, que é um bairro, alguma coisa. Hoje, em um programa de computador, eu posso ter o bairro inteiro, todos os detalhes. Tipo, aqui eu não peguei a imagem, mas essa imagem na direita é um bairro na China que eu posso aproximar até a calçada, tem lá o nível. Então daqui, eu tenho esse mapa aqui, eu tiro qualquer imagem que eu quiser. E possibilidades impossíveis. Por exemplo, tudo bem que a gente tem o Niemeyer, né, que falava, tipo, isso é impossível, tipo, não perguntei, então não é. Então, por exemplo, fazer esses cortes, esses projetos, né, que é o pavilhão da Dinamarca, na China, do VR Kindles, do Big, são desenhos impossíveis. São desenhos que são feitos por cálculos de computador. E aí vem o que eu acho que seria o passo final, né, pelo menos a minha visão limitada, do que seria a possibilidade da arquitetura, que é meramente especulativa. A arquitetura como arte, a arquitetura como uma experiência visual, como uma experiência, como a gente viu, que pode ser maluca. Eu posso ser um personagem que voa num espaço ilógico, como, por exemplo, aqui, que é a arte. Isso aqui fora do videogame, isso aqui são concursos e coisas de arquitetos especulando, né, como seria um espaço assim. Que é exatamente igual lá ao BioShock, você voando em tirolesas. E aqui, meus queridões, essa aqui, ó, é a última provocação para vocês, porque eu sou um provocador. Qual que é a última fronteira, por enquanto? Se vocês têm uma boa visão, vocês já estão vendo ali o VRzinho lá atrás. É engraçado porque na época que eu fiz essa palestra, tipo assim, o VR era uma coisa tipo, nossa, o que vem por aí? Não sei. Hoje, tipo, não, já tem lá os doidos lá vendo o espaço arquitetônico lá dentro, ó, no VR, enfiado dentro de um espaço, olha assim, mexe nas coisas, liga, muda uma cor, muda a coisa toda. Nem é novidade mais. Então, a possibilidade na construção disso é infinita. Eu posso estar aqui no meu escritório tendo uma conversa com o mestre de obra lá, com o engenheiro lá na obra, e fala assim, não, essa parede aqui, ó, tá vendo ali? Ela tem que ser assim, assim, assado, já se mexe ali. Isso não são coisas que não são nem distantes demais da gente hoje. E, assim, isso é literalmente o que a gente estava falando ali, ó, no espaço especulativo. Pronto, agora você tem mais um nível de imersão. Você não só controla um personagem, seu nível de interação não é mais um botãozinho, não. O seu nível de interação é sua própria cabeça, sua própria mão. Em alguns casos, de alguns jogos, você pode andar lá dentro, ver as coisas, né? Então, né, por exemplo, quem já viu esse Beat Saber, cara, é hipnotizante isso, ver a galera cortando bloquinhos, assim. Não sei se alguém já viu esses vídeos que aparecem aleatoriamente no Facebook. Mas, enfim, é só para dizer que o que eu comecei
como fazendo essa união, né, do espaço arquitetônico e o espaço virtual dos videogames, era uma especulação na época. Era uma ideia, era um porquê, era um incômodo meu. E assim, o que eu trago para vocês hoje é ele cumprido. Já existe. Tá lá, tá acontecendo já. Então, sei lá, daqui a 5 anos, se eu der essa mesma palestra, a galera vai tipo assim, então, ali, tem problema? Isso não é óbvio já? E é isso, galera. Eu queria só trazer isso como uma provocação a mais, de tipo, como o videogame e a arquitetura estão muito mais entrelaçados do que a gente olha na primeira vista, né? E como eu gosto de enfatizar, trazer isso para o nosso teórico, né? Para o nosso estudar arquitetônico, trazer isso como uma visão séria de como exercer a função, né, do nosso cargo de arquitetura. And the world whole new. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Obrigado por me convidarem. Obrigado ao chat. Esse é meu e-mail. Podem me mandar qualquer questões, perguntas, dúvidas, sugestões, elogios, reclamações. Essa é a minha empresa de jogos, Levelcap Studios. O nosso Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn é tudo @LVLCAP Studios. E nosso site é www.levelcapstudios, level por extenso dessa vez, .com. Ale, Tá sempre que perguntas? palestra sensacional. A gente estava aqui discutindo no chat, nossas professoras de urbanismo, de teoria e história, tá todo mundo doido aqui com a sua palestra. Parabéns, de verdade. Muito obrigada por participar. Eu anotei algumas coisinhas para conversar e também tem algumas dúvidas, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Sim. Quero ouvir tudo. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre o início da sua palestra, né? Que você estava falando da questão do acadêmico ser intocável e tudo mais. E justamente essa conversa que a gente está tendo hoje, e a gente estava tendo essa semana, né? Que a gente falou muito sobre cenografia, sobre fotografia, cinema, né? E isso tudo, essas conversas, tudo isso leva a gente poder permitir juntar essa criatividade nas representações, né? Então, eu acho que talvez os jogos sejam exatamente um futuro para a gente implementar nos escritórios mais jovens, que vão fazer justamente uma casa mais criativa ou algo do tipo, para poder representar, e principalmente para participação de concurso. Imagina como é diferente você entregar um projeto para um concurso que seja apresentado num videogame. É muito diferente do que você apresentar só um monte de prancha. Então, eu acho que também seria algo sensacional. Outra coisa também, eu queria só entrar um pouquinho mais no Assassin's Creed, porque a gente está com a nossa professora Tal aqui, porque, assim, ela é doida por Renascimento e outras partes também, e eu queria só falar que, realmente, alguns jogos, quando você procura, eles têm ótimas referências históricas. Isso é um caso do Assassin's Creed também. No Assassin's Creed, você está interagindo ali, na época, acho que é 1400 e pouquinho, né? E você justamente está ali entre a briga entre os ostrogodas, bizantinos e lombardos, né? Então você consegue pegar um pouquinho dessa história. Tudo bem que a história dos assassinos e tudo mais é fictícia, mas você consegue pegar qual é a treta que tá rolando, né? Uhum. E além disso, o próprio cenário, ele é muito bem feito. Eu acho que Assassin's Creed 2, que é em Florença, né? Ele justamente, ele tem. Eu pesquisei para saber certinho os quais que tem, né? Tem a Santa Maria Fiore, a cúpula de Brunelleschi, e você pode subir na cúpula. Então, assim, você chega a ver detalhes de perto e tudo mais. Tem o Palácio Médici, o Palácio Pitti, a Della Signoria e a San Lorenzo também, né? Então, tem várias obras lá dentro que eles representaram muito bem. E se você realmente entrar no jogo, você pode entrar dentro delas, você pode subir lá no Palácio Médici, você pode ver a praça lá dentro. Então, assim, é sensacional. E agora, algumas dúvidas. Você quer comentar sobre o que eu falei agora, Ale? Quero, sempre. Vamos começar do começo. Sobre essa questão da arquitetura, dos videogames, etc.
Eu acho, e pode ser polêmico, e isso é um assunto para outro momento, mas eu acho que a gente não entendeu. Eu acho que a gente não entendeu ainda o que é o videogame. Eu acho que o videogame é um termo que no futuro vai deixar de ser usado, porque ele não é só uma mídia, ele não é só uma mídia. Ele é uma nova possibilidade de comunicação, mesmo. Então, o jeito que a gente vai se interagir um com o outro, o jeito que a gente vai mostrar coisas, fotos, cinemas, experiências e tal, vai ser por meio de experiências que hoje a gente chama de videogame. Então, eu acho que videogame é um termo que, na minha opinião, já tá velho e que a gente não tem noção ainda, eu acho, do que realmente ele vai influenciar toda a sociedade. Polêmico, tipo, muito futurista, mas eu acho que a gente vai chegar num momento que é assim, né? Mesmo pelas tecnologias de VR e tal, eu acho que isso é quase meio que natural para mim, talvez eu esteja errado. Então, sim, eu acho interessantíssimo falar sobre essas coisas no cenário da arquitetura. Eu parabenizo muito vocês a estar trazendo esse diálogo, né, com estudantes, professores e tal. E sobre o Assassin's Creed, vamos lá. O Assassin's Creed literalmente contrata equipes de dezenas de historiadores. Tanto que eu gosto do Assassin's Creed 2, não cheguei a falar, mas porque eles contrataram uma arquiteta como consultora. Então, por exemplo, um detalhe que eles criaram umas varandas dos prédiozinhos de tijolo. E essa arquiteta falava, não se fazia tijolo, coisinha de tijolo na época, porque é uma questão de peso, eu não lembro exatamente qual que era o que ela trazia, mas ela falava isso, ela falou, as paredes, essas varandas eram feitas de ferro, esse detalhe era assim, assim, assado, tal coisa de figurino. Gente, meu vizinho tá em reforma, porque ele me ama. Então, se tiver difícil de escutar, às vezes me avisam. Então, vários desses detalhes históricos, realistas do espaço, né? Ela traz para o jogo. Então, mais um exemplo de como o jogo está tipo, engolindo as outras áreas. Né? E só para dizer que tipo, a série do Assassin's Creed é muito boa. Tipo, quem já assistiu aquele filme... Como é que é aquele filme lá do Nicolas Cage, que ele rouba a declaração de independência dos Estados Unidos? Então, tipo assim, é uma história fantástica, nada a ver, mas ele tá te ensinando coisas que aconteceram na história. Então, ele tá inserido em momentos históricos, por mais que ele interaja, né, tenha liberdade de interagir, né, diferente, né, com eles, ele tá te ensinando. E é o que eu falei do Assassin's Creed, do Age of Empires. É o aprendizado, é o seu interesse que vai para aquilo de forma lúdica, de forma não intencional, de forma tangencial. Então, você tá lá jogando o jogo, nem sabe que é Santa Maria del Fiore e Médici e tal. Chega numa aula de arquitetura e fala, então, essa aqui é Santa Maria del Fiore. Filha da puta, eu conheço essa porra. Olha, eu já vi isso, rapaz. Entendeu? Então, é esse diferencial que você tem para te dar o interesse de entender. Não é uma coisa que você está vendo num quadro negro, é uma coisa que você já vivenciou. Você já andou no topo da cúpula de Brunelleschi, né? Com suas liberdades, mas sim, de certa forma, sim. É isso. Sensacional, muito bom. A gente tem algumas dúvidas. Eu queria aproveitar que a Júnia acabou de falar. Júnior, você gostaria de abrir seu microfone para fazer a pergunta para ele? Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, fantástica a palestra, viu? Obrigado. Muito legal, abordou, acho que todas as possibilidades, principalmente para o campo da arquitetura. Eu queria te perguntar se já tem tecnologia, principalmente na realidade virtual, que consiga incorporar e despertar sensações dentro do espaço, como calor, como cheiros, como texturas, se já é possível, né, vamos dizer assim, acionar determinadas campos cerebrais que possam despertar isso. Como a gente tem em outros softwares, né? Por exemplo, pessoas que não conseguem mais movimentar e com o olho escreve. Então, assim, se já estão desenvolvendo algum nível de despertar, conseguir despertar essas sensações através de ondas, se você põe esse óculos, enfim. Vamos lá. Essa
parte de tecnologia de ponta, faz um tempo que eu não estou acompanhando 100%. Mas eu tenho noção de que nesses últimos 5, 10 anos, mais ou menos, se tem estudado muita coisa no ramo da neurociência de interação, né? E da mesma forma que, por exemplo, o computador veio para a gente como uma grande revolução, ele veio para todas as áreas. Então, não sei se vocês já viram aqueles computadores que conseguem mandar uma mensagem, tipo uma cor, uma imagem, telepaticamente. Ele lê e ele coloca a imagem numa tela. Ou, como você falou, né, o próprio computador contornando deficiências. Então, tecnologias que agora permitem você escutar por meio de um aparelho, ou permitem enviar visões diretamente para o cérebro, né, passando o nervo óptico para pessoas cegas, por exemplo. Então, eu acho que aí a gente já está entrando numa fase que seria quase que um transhumanismo mesmo, de o que a máquina pode modificar o corpo humano para ter sensações. Porque já existe, se eu não me engano, existem, eu não sei se vocês já viram aquele filme ou leram um livro do Player Number One, que tem uma roupa que você veste e sente as sensações. Eu já vi estudos sobre isso, eu não consigo te passar fontes agora, porque são coisas que eu li perifericamente, mas eu tenho certeza que se caminha muito para isso. O que eu sei que existem hoje são essa vontade muito grande de descobrir esses meios. E é bem possível que a gente chegue lá, em determinado momento que você coloque que você consiga vestir um aparelho que te deixe bem mais, não, talvez não 100%, mas talvez bem mais imerso no sentido de sentir toque e conseguir interagir com literalmente seus nervos, suas coisas, né? Porque mesmo hoje o VR tem algumas luvas, alguns equipamentos, mas não é exatamente seu corpo imerso dentro daquele espaço, né? Tipo, não é todo ele, né? Todo o seu toque e tal. Então, eu acho muito interessante. Eu sugiro que deem uma procurada nessas tecnologias de ponta, principalmente na neurociência, que eu acho que é um ramo que é até mais divertido, porque é mais... Parece que o mundo está entrando naqueles períodos de ficção científica, né? De galera que entra numa máquina ali, fecha... Tipo, vive uma experiência totalmente diferente. Mas já existem alguns indicativos de que a gente, pelo menos, tem essa vontade, essa intenção. Não sei quando a gente vai chegar lá. Por isso que eu falo que tipo, o futuro tá aí, vai ser tudo videogame, se tudo isso der certo. Perfeito, Ale. Respondi a dúvida? Ok, obrigada, Alexandre. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. O Gabriel perguntou quais seriam os programas que você usa para montar esse esquema de entrar no jogo, ver o trabalho e tudo mais. Como você faz essa representação, né? Calma, os programas que eu uso para fazer jogos. Quais programas você usa para fazer jogo 3D, né? Você representar o jogo, a cidade no 3D e quais programas a gente, o arquiteto, poderia usar para justamente representar os nossos projetos dentro de um jogo. Eu sei que tem o Unreal, né? E eu não sei outros. Unity também tem. A gente na Level tem usado a Unity, porque ela é mais acessível, ela é mais simples de entender código e tal, e para programar. Ela também é menos exigente do computador, porque, por exemplo, a Unreal, na verdade, originalmente a gente não usa Unreal porque o computador do nosso programador não rodava, ele simplesmente não abria a Unreal, não tinha nem essa capacidade. Mas o que eu digo é o seguinte, a maior ferramenta que você pode ter para criar um espaço virtual nos dias de hoje é interesse. Porque, cara, você usa Maya, você usa 3D Max, usa Blender, não diz que você usa SketchUp, por favor. Se poupa disso, amigo. Aprende outra coisa, por favor. Eu falo isso porque eu fiz meu projeto final em SketchUp e, pelo amor de Deus, com vontade de morrer. Enfim, volta. Tipo, pega um desses softwares que não são incomuns, são comuns na arquitetura. Muita gente usa esse 3D Max, por exemplo, que é um software que você pode usar, ou, por exemplo, usar o Maya, que não é um software muito distante.
para criar esses espaços virtuais. Mas no caso do que a gente fala, né, da engine, de um programa que compile isso e faça isso virar uma experiência virtual, eu diria que para arquitetura o melhor é o Unreal. Para falar a verdade, se você fosse um dev indie que estava procurando uma nova engine, talvez eu te recomendasse a Unreal hoje, porque ela tem... É que eu já estou tentando mais pro game business, porque a Unreal hoje está tendo umas oportunidades muito boas. Mas, enfim, a Unreal Engine ela sempre teve interesse em arquitetura, sempre. Então, ela sempre foi gratuita para arquitetos, por exemplo. Ela não é fácil, não era, pelo menos, fácil de mexer. Hoje eles já mudaram muita coisa, já tem mais guias, tem mais coisas na internet, que é mais fácil buscar informações. Mas eu diria Unreal Engine. Se você tem um bom nível de inglês, não vai ser difícil achar guias para essas coisas. Agora, em um nível mais básico, eu acho que a Unity ela é bem mais acessível, não só por interface, questões de programação, etc., mas porque ela também tem muito mais guias, né? Como muito mais gente menor produz em Unity, tem mais guias, tanto em português quanto em inglês, eu acho que é mais fácil caçar, né? Porque sempre vai ter um erro, cara. Sempre vai ter um bug, um negócio que você não sabe o que é, que você vai ter que ir lá na internet e falar, como é que resolve isso? Não sei, copia esse código, cola lá que vai dar. E é mais fácil achar essas soluções na Unity. Mas se você está começando do zero, eu recomendo a Unreal mesmo. E, cara, software 3D. Caio, pode falar. Opa, muito obrigado aí pela fala. Eu gosto muito dessa área de jogos, de cenografia e tudo mais, né? E eu comecei ano passado a praticar um pouco, porque eu tenho uns amigos meus que são programadores e outras pessoas também que a gente está trabalhando em começar a aprender um pouco nessa área de jogos, né? Só que a gente não sabe muito como que é após a formatura, né? Como que a gente desenvolve isso, porque eu vejo muito podcast, eu vejo muito pessoas falando sobre empresas de jogos, né? E a dificuldade de manter uma empresa aqui no Brasil, ou então também da mesma forma de conseguir ter um destaque maior, apesar de o Brasil estar aumentando no mundo dos games, né? E tudo mais. E eu queria saber um pouco como que foi a sua trajetória para criar sua empresa, as dificuldades e o que você teve que fazer para então alcançar seu objetivo como criar a Level Cap, como cofundador e tudo mais. Cara, obrigado por essa pergunta, gente. Eu vou ficar 7 horas respondendo isso, porque é o que eu mais gosto de falar. Vamos lá. O melhor conselho, se você, tipo assim, cara, me interesso por jogos, quero fazer jogos, eu vou te dizer duas coisas. Muita gente acha que, eu falo, eu trabalho com jogos, muita gente fala, tipo, nossa, deve ser muito divertido passar o dia inteiro jogando, tipo... Bitch, que... Eu literalmente passei... Gente, eu virei noite essa semana. Não virei noite, mas, tipo assim, eu passei a semana inteira mexendo com planilha orçamentária. Tá? Começo de conversa. Só para dizer que criar jogo é uma profissão como qualquer outra. O que você tem que fazer? Sentar sua bunda numa cadeira e trabalhar. Por dias e às vezes, prazos apertados, igualzinho o arquiteto. Então... eu vejo muita gente... Igual a gente como arquiteto sabe. Muita gente entra na arquitetura e diz, eu gosto de desenhar, sei lá, arquitetura. Então é a mesma coisa. Tipo, eu gosto de jogar videogame. Cara, gostar de jogar videogame e fazer videogame são duas coisas diferentes, separadas. E é aí que você separa, por exemplo, esportes é um universo, criar jogos é outro. Então, por exemplo, o Brasil é muito forte em esportes, muito forte. Counter-Strike, LoL, tem várias coisas de competição e tal. Mas ele também é muito forte no desenvolvimento. É só porque o nosso desenvolvimento não é voltado para o público interno. Ele é geralmente voltado para fora. Então vem muito... Cara, publishers adoram abocanhar os devs brasileiros. Se não me engano, tem 3 empresas daqui de Brasília que estão indo para fora. Porque tem condições, tem outras coisas que é muito mais fácil lá. Tudo bem. A segunda coisa que eu falo para você, que se a sua ideia é começar os jogos, comece agora. Comece agora. Mano, não sei... Cara, existem eventos... o mundo de jogos
tem uma coisa muito legal, tem um tipo de evento muito bacana que chama Game Jam. Você já deve ter visto esses hackathons, já viram? Faça um projeto de não sei o que em 48 horas. É a mesma coisa, só que é um jogo. Então você tem que fazer um jogo em 48 horas. Isso significa que você vai estar com uma equipe, igual o hackathon, tem um programador, tem não sei o que, e você tem 48 horas para se virar para aprender um programa, para aprender um jeito, para aprender um método de aplicar aquilo. Parece muito agressivo, às vezes é desgastante, não vou mentir. Mas, cara, é uma satisfação. Em 48 horas você tem a satisfação de ter criado um jogo. E a Maju sabe, porque eu fiz ela participar de um. Yes! Então, assim, perguntem para ela como é participar de uma Game Jam. E como é, por mais que seja bugado, incompleto, o final, como é a satisfação de ter criado ou ter feito parte da criação de um jogo. E foi assim que eu comecei. Então, não estou recomendando à toa. Eu comecei, igual eu falei, lembra que eu falei que eu fui na faculdade? Eu falei, não. Eu fui para trás dessa galera. E essa galera fazia esses eventos, eu fui fazer os eventos também. Entrei numa equipe, fiz uns joguinhos, uns negocinhos de pixel art. Falei, putz, pixel art é massa. Comecei não vou dizer especializar, mas comecei a estudar mais, treinar mais pixel art, que hoje é uma das coisas que eu faço. Então, eu vi, putz, pixel art bacana, tem tal coisa assim. Não, tal coisa eu não gosto. Não é muito para mim. Então, você acha alguém que faça, por exemplo, programação não é muito para mim. Então, eventualmente, de Game Jam, numa dessas eu achei o cara que é o meu programador. Que é, cara, é o cara que fundou a equipe comigo. Tipo assim, BFF para sempre, tipo, praticamente casados, sócios, tá ligado? E daí foi tendo a nossa equipe. Então, eu acho que para jogos hoje, para começar, a estratégia é literalmente, vai fazer jogo. Não achou equipe, não achou Game Jam, acha um tutorial na internet sobre alguma engine. Tem engines hoje que são engines visuais, por exemplo, Game Maker e Construct. Acho que são as duas engines mais fáceis de começar. Elas são quase todas visuais. Em um tutorialzinho de 20 minutos na internet, ele já te diz, faz isso, isso e isso. Você entende o que é mais ou menos a engine e já começa a fazer. Aí, fuçando, você vai despertando mais coisas, descobrindo mais coisas. Uma coisa que pode ajudar também tem 2 sites que são muito bons para conteúdo de jogo independente. Um é o itch.io. Escreve assim, é isso aqui, Opa, já mandaram aqui, a Maju mandou. Mandou? Itch.io, pronto. Literalmente, copia itch.io, joga no Google lá, joga no Google Chrome, ele vai abrir direto o site. É um dos maiores sites de jogos independentes que tem, tipo, acessíveis pra gente. Acesse o itch.io. Lá dentro, eles têm várias Game Jams. São várias Game Jams que são registradas no itch.io. Também tem o Game Jolt, que ele é... Inclusive, eu acho que o Game Jolt é bem mais forte. Não mais forte, mas ele é bem mais voltado a Game Jams. Então, itch.io, Game Jolt. Procura o GOG também, que já é uma plataforma maior, que é o GOG. Procura essa. Vai numa dessas plataformas, faça um perfil para você e se inscreva numa Game Jam para ver de qual é. Lá, para dizer as regras e tudo mais. O legal das Game Jams é que muita gente começa nessas Game Jams, então geralmente elas são bem abertas à galera que está começando. Então, quem está abrindo a equipe, ele sabe que muita gente vai começar, ou sabe que muita gente, na verdade, está experimentando coisas. Tipo, eu sou programador, mas eu quero fazer arte. Quero experimentar, quero ver. Ela é justamente feita para você se experimentar. Isso é muito bom. Também recomendo que você procure o Bring, né? Que eu acho que é o primeiro acolhimento. E, cara, a gente em Brasília não sabe da situação privilegiada que a gente tem de ter um coletivo de desenvolvedores de jogos. Porque em muitos lugares ou não se existe isso, ou a atmosfera é muito mais agressiva e competitiva entre os criadores. Em Brasília, não. Em Brasília, tipo, se você virar para qualquer um do Brink e falar, cara, eu quero começar, quero fazer alguma coisa, a galera te pega pela mão e fala assim, vem, é aqui, é assim. E foi assim, eu fui acolhido assim, eu acolho as pessoas assim, né, que querem começar a fazer jogos e tudo mais. Então, procure as mídias do Bring, as coisas lá são muito bacanas a começar. Nossa, muito Sobre obrigado. a questão... Porque...
Não, desculpa, eu só Fica tenho quietinho que eu que vou falar uma acabar. coisa. Eu só tenho que falar uma coisa, porque eu tô muito Fala. emocionado, porque assim, quando eu fui entrar em arquitetura, eu não sabia muito bem o que fazer, então eu escolhi arquitetura pela diversidade. E, caramba, essa semana da arquitetura me mostrou quão importante é eu pude poder ver as diferentes áreas que tem, cenografia, jogos, e agora finalmente eu acho que eu tô me encontrando nesse mundo, porque eu estou estagiando, eu não estava me encontrando direito no estágio, e poxa, eu tô gostando, eu gosto tanto de escrever, eu escrevo contos, histórias, já escrevi um livro e tudo mais, só que não foi para frente, e agora eu estou vendo essa oportunidade que eu posso trabalhar com o jogo, é incrível. Eu só queria agradecer, porque eu estou realmente emocionado, eu não sei nem como me expressar direito, entendeu? Mas só cortando isso daí, mas pode continuar. Cara, eu que vou chorar agora, cara. Eu também queria falar, sou professora aqui no curso de arquitetura, já estou velha, né? Sou dinossauro do início do curso, e também estou emocionada com essa semana de arquitetura. Isso também me despertou. Essa sua palestra abriu um mundo para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, a possibilidade de estar com vocês aqui. Mas, enfim, eu acho que o mais bacana é a gente criar, cara. E eu acho que uma parte muito bacana né, não só da arquitetura, design, também projeto, é a possibilidade da gente ir aprendendo, e a cada criação nova a gente inventa novas coisas, né? São novos processos, novas ideias. Eu particularmente me orgulho muito, né? Uma das coisas que eu sempre soube, né? Eu sempre tive dúvida também, cara, no que eu queria fazer. Eu fui para jogos com 28 anos. Tipo, eu formei na arquitetura com 28, falei, vou para jogos. Larguei as coisas que eu tinha lá. Passei por uns apertos aí, porque, enfim, né? A vida é assim. Mas eu digo com muita felicidade, orgulho, que, tipo, cara, é isso que eu vou fazer. É isso. E eu acho que é essa mentalidade do criar, né? E a arquitetura me ajudou muito nisso. A arquitetura abre muito um horizonte todo de possibilidades que, igual eu tô falando no começo, às vezes coisas que a gente nem imagina, tipo, cara, os controles de protocolo e projeto, né, níveis de projeto, fases de projeto, são coisas que me ajudaram a fazer uma empresa, sabe, de jogos. Então, nunca sabe de onde vai tirar. Foi engraçado que meu pai virou pra mim assim, mas você não vai aproveitar nada, vai ter que jogar arquitetura fora. Eu falei, não! E aí que eu fui descobrindo essas coisas, né, que eu acho que nenhum conhecimento a gente realmente joga fora na parte de criar, né? E, ao mesmo tempo, não existe hora nem tempo para descobrir e querer fazer o que é o seu sonho, né? E o que você realmente gosta. Não existe hora, tempo, idade, sexo, pelo amor de Deus. Então, é isso aí, gente. Espero que consiga um pouquinho inspirar vocês aí com essa palestra. Eu fico sinceramente emocionado pelo feedback de vocês. E é isso aí, gente. Tem seus desafios, não é fácil, tem problemas, mas a gente segue. Mais alguma? Muito bom, parabéns. Tem mais algumas perguntas, mas a gente tem só 4 minutos. Inclusive, vou pedir para o pessoal do Cacau mandar o formulário, que já tem um monte de gente pedindo, porque tem que sair, então manda o formulário aí, alguém. Ale, de verdade, parabéns pela palestra, pelo que o pessoal aqui falou. Tem 230 pessoas te assistindo. E, de verdade, sempre te admirei, sou sua amiga, sempre te admirei, então, parabéns, muito obrigada por participar. A última pergunta que eu vou fazer, que eu vou pedir para você ser rápido, porque tem 3 minutinhos só. O pessoal perguntou, você tem um canal do YouTube que você joga ou algo do tipo? Segunda, qual é o podcast que você falou que você faz? Terceiro, perguntaram aqui se você dá algum tipo de aula ou alguma coisa. Eu imagino que você faça parte no Briggs, né, que você ajude, mas se você tem algum curso ou alguma coisa do tipo. Vamos lá. Eu não faço podcast, eu sou inclusive uma topeira de Twitch, podcast esses trem, tipo, eu só colocar na Twitch, tipo, como assim? Eu só colocar na Twitch, eu não faço a menor ideia do que é isso. Então é até engraçado, porque a galera meio que assume que eu faço isso, mas eu não faço. Sou mais... É porque eu também sou velho, cara. Eu tenho 31, vou fazer 32. Então, tipo... Mas, tipo...
Muito velho, muito velho. Idoso! Qual é o meu Tô tempo? domestificada com as É porque assim, acho que essas coisas são a galera um pouco mais nova que eu, que naturalmente sabe. Eu ainda tenho que me virar um pouco para aprender, é só isso que eu queria dizer. Mas procure... Eu bobiei, eu devia ter colocado os arrobas aqui, mas procure no Instagram, Bring, ou... Gente, deixa eu conferir. Mandei já. Eu mandei o link aqui da Bring, pode deixar. Bring Game Dev, eu acho que não é esse. Tem 2 da Bring. Tem um segundo da Bring. Sigam os 2, eu não sei qual que é. É o que tiver mais seguidores, que é o que a gente posta coisas. O nome da nossa Make Live /podcast é Bring Talk. A primeira já saiu no YouTube, inclusive. Bring Talk número 1. Eu posso passar o link depois para a Maju, e a Maju passa essas coisas para vocês. Mas temos... Da Bring eu acho que vai ser isso. Principalmente o canal do Instagram, mas procurem um grupo da Bring no Facebook, que ele também é, de certa forma, ativo. Dá para ter as notícias sempre saem lá. O que mais? Não dou aula. Eu tenho umas coisas vindo por aí, talvez, para quem... E é bem voltados para quem está começando, que a gente ainda está planejando, mas, por enquanto, são só essas oportunidades dessas palestras mesmo. Tem mais alguma pergunta que foi? Certo, Ale, muito obrigada de verdade, deu tempo já, a gente tem que começar outra palestra, mas muito obrigada pela sua participação, de verdade, o pessoal adorou, a professora tá batendo palma aí. Obrigado. E vamos manter contato, o pessoal aí segue o Ale no Instagram, tem o link do Instagram dele no nosso post do nosso Instagram, então vocês podem seguir lá, Alezeira, como é que é, Ale? Alezeira.th, @alezeira.th, mas também a LVL CAP Studios, Level Cap Studios com LVL, que eu acho que eu respondo mais lá, na verdade. Então, mandem ver na Level Cap lá, no arroba da Level, que eu acho que é mais jogo para vocês. Ale, vou recomendar o seguinte,